Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos a partir do verso 35 nessa manhã, até o 49. Diz assim a palavra de Deus. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo natural, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do celestial. Vamos orar? Senhor, estamos aqui para ouvir somente a Tua voz. Fala conosco. Conforta os aflitos e aflige os confortáveis nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Dezembro chegou, você viu, cantou música de Natal. Dezembro chegou, passou correndo, né, esse ano. Imagina agora, o último mês do ano. 2024 já está ali, dando tchauzinho para a gente, ó. Agora é hora de você avaliar o seu ano. A gente sempre faz isso. Avalia esse ano, faz planos para o próximo. E aí talvez você vai ter que fazer uma coisa desagradável. Você vai ter que olhar no espelho. Alguns de nós, né? Eu quase todo ano faço isso. Olha para o espelho, dá uma pisada na balança e constata que você precisa de algumas mudanças básicas no seu corpo. Você tem que fazer essa semana, tá? Para não botar a culpa na refeição do final de ano, né? Nas ceias, né? Ah, comi demais, tá? Geralmente é essa época do ano que a gente começa a planejar o nosso chamado Projeto Verão, né? Vou fazer o Projeto Verão 2024. Sério, ano que vem eu vou mudar. Quantas vezes eu já falei isso na minha vida? Quantas vezes? Mas o fato é que a gente sabe, perder aqueles quilinhos a mais, ter hábitos mais equilibrados, de alimentação, de sono, de exercícios, não é mera questão de estética. É questão de saúde mesmo. A última vez que eu tive que entrar na linha, graças a Deus ainda estou na linha, foi por questões sérias de saúde. Peguei meus exames e a médica falou, então, você tem filhos pequenos, né? Tenho. Então, você quer ver eles um pouquinho maiores? Quero. Então, vamos se cuidar? Questão de saúde. Cuidar do corpo é questão de saúde. Quando a gente consegue emagrecer, mudar os hábitos de alimentação, de sono, fazer exercícios, cuidar mais do nosso corpo, o resultado é maravilhoso. É qualidade de vida. Qualidade de vida. O seu corpo literalmente te dá uma nova vida.
Um novo corpo te dá uma nova vida. Só que fala a verdade, não é mole não. Não é fácil. É difícil. Toda vez que você faz o seu projeto verão, a gente começa em janeiro parecendo atleta profissional, né? Faz exercício todo dia, come certinho, rotina de sono ok. Mas logo isso desanda. Às vezes, quando a gente está nessa, dá vontade de que num passe de mágica, o nosso corpo ficasse novinho, bonitinho, saudável, tudo ok, os exames ok. Sozinho, num passe de mágica. Bom demais para ser verdade, né? Sabia que não? Não é. E o texto de hoje vai mostrar como. Acredite, não é mera mágica, mas é poder. Um corpo novo e saudável. Num piscar de olhos. É isso que a palavra de Deus nos promete. Só que primeiro, você vai ter que morrer. Quer saber o plano? Então vamos ver nessa manhã. E o resumo do sermão dessa manhã é que na ressurreição nós teremos corpos novos, semelhantes ao de Jesus. Na ressurreição nós teremos corpos novos, semelhantes a Jesus. Nós vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que Deus ressuscitará a cada um com o corpo novo que Ele desejar. Nas últimas semanas nós temos visto a maior e mais completa explicação sobre a ressurreição dos santos na palavra de Deus, no dia final. Paulo ele escreveu o capítulo 15 da carta aos Coríntios, um trecho grande da carta, porque alguns dos coríntios começaram a afirmar que não havia esse negócio de ressurreição de mortos. De alguma forma eles criam que ou não era necessário, ou não era verdadeiro, que aqueles que morreram em Cristo um dia ressuscitariam em corpo também, além de ter as suas almas salvas. E Paulo ele é veemente com esses irmãos em lembrar que esse ensino deles de que não haveria ressurreição em corpo é completamente contrário ao evangelho de Cristo. Um evangelho que Cristo mesmo tinha dado a Paulo, para que ele mesmo ensinasse naquela igreja. E foi o que Paulo tinha ensinado, mas agora ensinava-se o contrário. Não, esse negócio de ressurreição não vai ter, não. Não vai ter. E Paulo disse, não, isso é contrário ao evangelho, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a ressurreição de Cristo já estava predita nas Escrituras. Segundo, mais de 500 pessoas, inclusive Paulo, testemunharam de maneira ocular Jesus Cristo ressurreto com um novo corpo. Terceiro, se não existisse ressurreição de mortos, então Cristo não tinha ressuscitado. E se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a nossa esperança seria vã. Quem iria nos livrar da morte? Quem iria nos dar a vida eterna se Ele mesmo não ressuscitou? E quarto, se Cristo não tivesse ressuscitado, diz o apóstolo Paulo, essa vida seria tudo o que nós temos. Não haveria esperança de nada após a morte. Sabe aquela esperança que você tem? Do reencontro? De ter algo após a morte? Não haveria. Seria tudo que nós temos. Esse mundo miserável seria o ápice da nossa existência. Mas não é. É por isso que ele diz no verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro, as primícias daqueles que vão ressuscitar também. Mas ainda tinha umas objeções daqueles irmãos a serem respondidas. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Veja o verso 35 de novo. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Tolo! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar. E a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Por saber o que estava sendo falado em Corinto, Paulo já se adianta respondendo alguém que queria dizer. De fato, já estava sendo ensinado assim. De que forma? Como? Como que é possível ressuscitar os mortos?
Tá, e se eles se ressuscitam, em que corpo eles vêm? E Paulo dá uma resposta dura para isso. Vocês viram? Ele diz, tolo. Você não está usando a sabedoria de Deus, você está sendo tolo. Porque parece que um homem especial ensinava isso, porque ele fala no singular. Diz tolo. Mas Paulo queria que aquele homem e aqueles que o seguiam também percebessem a estupidez do que eles falavam. O tom duro do apóstolo mostra que essa dúvida não era genuína dessa pessoa, como vinda de alguém que quer aprender. Não. Vinha mais num tom de zombaria, de que era absurda a ideia de alguém ressuscitar. Era como se alguém dissesse, esse negócio de ressurreição é ridículo. Como que é possível um negócio desse? Como é que um corpo que virou pó, que virou comida de bicho, que virou uma ossada, pode virar um ser humano de novo? E mesmo que isso acontecesse, diria o zombador, que corpo essa pessoa ia ter? Ia ser igual aquele corpo que morreu? Fala sério. A gente pensa que é só no nosso tempo que as pessoas duvidam da ressurreição, né? Sempre foi assim, queridos. Quando Paulo começou a falar de ressurreição, vocês lembram? Lá em Atenas? Eles falaram, não. Você está louco, Paulo. Você está louco. E era exatamente isso. Sempre foi absurdo para as pessoas a ressurreição. Sabe por quê? Porque não é natural. É sobrenatural. É obra de Deus. Só Deus pode ressuscitar alguém. Só que Paulo ele mostra ao questionador que até na natureza há alguns indícios de que algo que se desintegre pode ganhar uma nova vida. E ele mostra isso com algo bem trivial, uma semente sendo plantada no solo. Uma semente que é plantada para virar uma árvore. Ele diz, a semente ela não ganha vida se primeiro ela não morrer. Ela só vai virar uma planta se ela for enterrada e se ela se desintegrar. Não é isso que aconteceu com aquele feijãozinho? Lembra aquele grão de feijão que você quase matou afogado? Lembra? No algodão? Todo mundo aqui já fez. Todo mundo já fez isso um dia. O que acontece com a semente que você plantou ali? O que acontece? Ela começa a se quebrar. Se quebrar. E daqui a pouco, o que acontece com ela? Ela desaparece. Ela não está mais ali. No lugar dela está o quê? A plantinha do feijão que você vai matar afogado. Porque você não dá conta de regar direito. Mas Deus dá conta. Tanto é que quando a gente planta direitinho na terra, quando a gente rega bem alguma semente, o que acontece depois de um tempo? Nasce uma árvore maravilhosa, uma plantinha que vai se tornar uma árvore maravilhosa. Mas fala sério, quando você plantou aquele pé de mamão no quintal da sua casa, você tinha noção de como é que ele ia ficar? Naquela hora? Não, você só viu o quê? Semente. Você botou a semente, não tinha a menor noção de como é que ia ser o tamanho daquela árvore. A única coisa que você conseguia ver era o grãozinho. Mas Deus tinha noção. Deus sabia como é que ia ficar aquela árvore. Porque diz no verso 38, ele pega cada semente plantada e lhe dá um corpo apropriado, como ele quis, como lhe aprouve. Deus já determinou cada plantinha. E sabe o que mais? Deus já determinou cada corpo de cada ser humano na ressurreição também. É assim que vai ser com os nossos corpos. Deus vai pegar aquilo que se desintegrou na terra e vai fazer daquilo algo mais glorioso do que a simples semente de carne que foi plantada ali. Percebe dois princípios que o Senhor nos ensina aqui? O primeiro é dar continuidade. É o meu corpo, é o seu corpo que vai ressuscitar. Não é outro corpo, é o nosso. É por isso que Jó fala de uma maneira até profética. Em meu corpo eu verei a Deus. Ele vai se levantar por fim sobre essa terra e eu verei a Deus no meu corpo, na minha carne. A semente de trigo é, de certa forma, já a planta do trigo. A semente de mamão, semente de qualquer árvore, já é, de certa forma, a planta que virá, mas no estágio inferior.
É assim também com os nossos corpos. Mas há um segundo princípio aqui, o da diferença na forma. Não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser o mesmo corpo, da mesma forma. Quando a semente ela se desintegra, ela gera algo diferente. Mas algo que é maior, mais complexo do que ela, mais belo do que ela, que é a árvore. Assim vai ser conosco. Seu estágio final e superior, ressurreição. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, pastor, eu creio. Eu não estou igual aos coríntios, não. Eu creio que Deus pode refazer os nossos corpos de ossos podres, ou mesmo até do pó da terra. Eu creio. Não foi isso que ele fez com Adão na criação? Pegou o barro e criou um homem. Não foi isso que ele fez na frente do profeta Ezequiel, fazendo um monte de ossos secos se tornar um exército de homens vivos? Não foi isso? Deus é poderoso para fazer isso. Mas a pergunta continua, com que corpo eu vou ressuscitar? A resposta está no texto, está aí no texto. Com o corpo que Deus quiser te dar. A gente não sabe se a gente vai ser mais alto ou mais baixo, mais loiro ou mais moreno, mais velho ou mais jovem, a gente não sabe. A palavra de Deus não diz isso. Mas fala a verdade, a gente fica preocupado com isso, não fica? Você já pegou se perguntando, e aquela criança que morreu na tenridade? Como é que ela vai ser na eternidade? Ela vai ser um adulto ou uma criança? E aquele idoso que morreu bem velhinho, quase não conseguia fazer nada. Ele vai ser mais jovem ou ele vai ter só o corpo firmado, mas com a mesma aparência? Sabe por que a gente quer saber isso? Vai além da nossa curiosidade. É porque a gente tem medo de não reconhecer os nossos queridos na eternidade. Eu quero trazer descanso para você com a palavra de Deus. Não há nada na Escritura que diga que nós seremos resetados na memória, na eternidade. Nada que diz isso. Pelo contrário, há evidências de que será o contrário, nós vamos ter a nossa memória bem aguçada na eternidade. Por exemplo, 2 Coríntios 5,10 diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você vai lembrar do que você fez na sua vida. Se você crê em Jesus, Ele vai ter perdoado você, mas você vai lembrar sim do que você fez na sua vida. Apocalipse 6, de 9 a 11, mostra os mártires da igreja clamando ao Senhor, Senhor, vinga o nosso sangue. Até quando, Senhor? Vinga o nosso sangue. Eles lembravam que eles tinham sido mortos por testemunharem a Cristo. Eles lembravam sim. A semente virou uma planta. Mas você ainda é você. Você vai lembrar, só que num corpo novo. Tá, pastor, mas e a aparência? Enquanto a aparência ser reconhecida? Quanto a isso, lembra daquele que é as primícias da ressurreição, o Senhor Jesus. Como é que foi com o Senhor Jesus? Lembra? Jesus Cristo ressuscitou. E textos, você pega o final dos evangelhos, o que acontece? 2 deles, por exemplo, Lucas 24 e João 21, mostram que a aparência do Senhor Jesus era diferente de alguma forma da anterior. Os discípulos demoraram para reconhecer Jesus. Maria, quando ele fala com ela que ela reconhece Jesus, ela pensa que é o quê? O jardineiro. Embora alguns traços de Jesus tivessem sido mantidos, como as cicatrizes nas mãos, nos pés, no lado. Só que em João 21 tem uma coisa linda. Depois que os discípulos ouvem Jesus falar com eles, depois que Jesus fala assim, vai do outro lado, joga do outro lado, e eles pegam aquele monte de peixe. João, ele diz com convicção para Pedro, é o Senhor. É o Senhor. E depois o texto diz que ninguém ousava perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Quem amava Jesus logo o reconheceu, apesar da aparência diferente. Nós temos tudo para crer que assim será conosco também, já que nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Só que a aparência de cada um
Isso só Deus sabe. Só Deus sabe. Ele que determinou desde a eternidade. Mas tem uma coisa comum a todos nós. Esse novo corpo, se você está em Cristo, vai ser glorioso. Sabe por quê? O nosso segundo ponto. Porque os que ressuscitarem para a vida terão corpos espirituais semelhantes aos de Jesus. Vamos ler os versos 39 a 44. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Presta atenção. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Paulo continua dando exemplos da natureza para mostrar que a ressurreição dos santos num corpo superior não só é possível para Deus, mas também devia ser esperada por nós. Pelo modo como Ele criou esse mundo. Primeiro ele diz, veja os seres da terra, criados por Deus, nem toda a carne é a mesma. E quando Paulo fala de carne aqui, ele não está falando da nossa parte, do nosso velho homem, como ele diz em outras cartas. Ele está falando simplesmente do nosso corpo. O ponto é que o corpo do homem já é superior na criação a de todos os outros seres vivos da terra. Já é superior. Lá no Éden, o Senhor Deus, nós vimos, o Senhor Deus, Ele deu domínio ao homem sobre todas as outras criaturas. E a nossa natureza, a gente sabe, é muito mais complexa do que qualquer outro ser vivo. Nós pensamos, nós criamos, nós falamos, nós nos relacionamos. Os animais não, eles não fazem isso. Porque nós fomos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nossa glória já é infinitamente maior do que a deles. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem, só pelo fato dele ser homem, já é mais glorioso do que todos os outros seres dessa terra. Que dirá então um homem refeito, glorificado por Deus? Muito mais glorioso, muito mais glorioso. Depois Paulo mostra que até entre a própria criação há uma diferença gritante de glória. Ele diz, há corpos celestiais e terrestres, no sentido mais genérico da palavra. E sem dúvida, a glória daqueles celestiais é muito maior. A glória deles é diferente uma da outra. Até entre a estrela e a estrela, há diferença de glória. Que dirá entre os corpos celestiais e os terrestres? A gente sabe disso. Por exemplo, o que é mais glorioso? O sol, no seu esplendor, ou aquele cachorro caramelo que passa na sua rua? Eu sei, o caramelo tem o seu charme. Ele tem o seu charme. Mas ele não se compara ao sol. Ele não se compara ao resplendor do sol. A glória daquela bola de fogo imensa brilhando na nossa frente. Por falar nisso, até mesmo entre corpos celestes, há uma gritante diferença de glória. O sol tem uma glória, a lua tem outra glória, a estrela tem outra glória. Até entre estrela e estrela tem diferença de brilho. A gente vê isso. Tamanho, brilho, esplendor. Umas são bem maiores, brilham mais, outras brilham menos. Mas ainda assim, todas têm a sua glória. Eu me lembrei, lendo esse texto, de quando a gente foi para o deserto do Atacama, ver as estrelas. Se você tiver a oportunidade, um dia vá. Se não, vá para o sertão. Dá para ver muita estrela também. Mas no deserto dá para ver, com um bom telescópio, galáxias, nebulosas, planetas, estrelas em detalhe. E é realmente maravilhoso ver como Deus fez cada coisa com uma glória específica, um brilho específico. Maravilhoso. E Paulo diz, assim também é na ressurreição dos mortos. É como se ele dissesse, não é óbvio que Deus criou as coisas com glórias distintas? E que Ele tem poder para fazer corpos espetaculares? Olha o sol. Olha a lua, olha as estrelas. Aquilo ali é espetacular, cheio da glória de Deus.
Então, se Deus criou o sol, se Deus criou as estrelas com uma glória inigualável na criação, Ele também não seria capaz de fazer nos nossos corpos algo com uma glória superior? Claro que Ele seria. Ele é Deus. Ele tem glória em si. Ele pode dar glória a quem Ele quiser. Brilho a quem Ele quiser. E é justamente isso que Ele vai fazer conosco. Esses corpos serão transformados e glorificados. Veja o verso 42 de novo. Pois assim é também na ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. O corpo que foi semeado na terra, colocado na terra, em corrupção, já se desintegrando, ele é ressuscitado em incorrupção. Aquele corpo que se decaía ao longo do tempo, que ia se deteriorando até morrer, agora não mais vai sofrer com os efeitos nem do tempo, nem das doenças. Não mais. Ele vai ser imortal. Além disso, ele diz: semeia-se em desonra, é ressuscitado em glória. Tem desonra maior do que ver o corpo de alguém ali morto, inerte? Quando você olha para alguém morto, sendo enterrado, é inevitável você não lembrar da maldição de Deus sobre o homem. Sobre todo aquele que descende de Adão. O corpo só está ali porque o homem desobedeceu a Deus e recebeu a maldição da morte. Como Deus disse, você vai tornar para a terra, você vai morrer. Do pó ele veio, ao pó ele torna. Maldição. Mas na ressurreição não. Toda essa maldição vai ser desfeita. Porque nunca mais nós vamos tornar ao pó um dia. Nós vamos ter a glória de Deus sobre nós. Depois Paulo diz: semeia-se em fraqueza, ressuscitado em poder. Toda e qualquer falha, toda qualquer doença, toda qualquer disfunção do nosso corpo não vai existir mais. Não vai existir mais. O corpo que foi levado ao túmulo por ter uma falha grave no seu funcionamento será levantado de maneira perfeita. Não mais sujeito a qualquer doença, pois o poder do Espírito de Deus o governará. O poder de Deus. E Paulo resume essas três diferenças de um corpo ressurreto em glória para um corpo mortal como o nosso. Ele diz: semeia-se um corpo natural e ressuscita-se um corpo espiritual. E aqui está bem claro, é corpo, tá? Não é holograma, não é alma vagando por aí, é corpo mesmo. Mas esse corpo vai ser espiritual. Ou seja, ele vai ser plenamente cheio do Espírito Santo de Deus. E assim ele vai ser glorificado por Deus. Mas como é que Paulo podia afirmar isso com tanta certeza? Por causa do corpo espiritual que ele já viu. Veja o verso 44b. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O primeiro Adão, ele diz, é terreno. Ele foi feito lá na criação. Nós lemos mais cedo, Gênesis 2. Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou Adão do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E assim ele passou a ser alma vivente. Por isso, ele é um homem natural. Sujeito à natureza. Sujeito às limitações dessa vida, dessa criação.
E nós sabemos que se Adão já tinha limitações quando ele foi criado, ainda mais quando ele caiu. Aí aumentaram muito as limitações. A morte passou a ser uma realidade certa na vida de de Adão e de todos os seus descendentes. Toda a humanidade agora morre. Mas Paulo fala de um último Adão. Nós cantamos sobre ele, o último Adão. O novo Adão, que vem de uma maneira diferente. Ele não vem do pó da terra, ele vem do céu. Ele é celestial. É Jesus Cristo. Ele não é uma alma que passou a viver pelo sopro de Deus. Ele é o próprio sopro de Deus feito carne para habitar entre nós. Porque dentro dele está o Espírito que dá vida. E como ele assumiu a nossa forma de homem, sujeito às misérias desse mundo, tal como Adão, ele precisava vencer a morte para nos livrar da maldição. E foi o que Jesus fez. Ele viveu da maneira mais perfeita nesse mundo. Ele se ofereceu para morrer naquela cruz, mesmo sendo inocente. E ele ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus. E na ressurreição, Jesus inaugura uma nova criação. O homem que nasceu do pó e voltaria ao pó, agora podia nascer do céu, para um dia nunca mais voltar ao pó, por causa de Jesus. Como que isso é possível? Está lá em João 3, Jesus mesmo fala para Nicodemos, João 3, 5 e 6, quando ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Só nasce do céu quem tem o Espírito dentro de si, o Espírito de Deus. E só tem o Espírito de Deus dentro de si quem crê no Filho de Deus. É por isso que na sequência diz no texto, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Cristo já não é mais homem terreno. Está aqui nessa terra, mas já não é mais homem terreno. É homem celestial, cidadão celestial, porque tem a vida dentro de si. E vida com V maiúsculo, a vida eterna de Deus. Vai morrer como todos os homens terrenos, mas um dia vai ressuscitar como o último Adão. E não só isso, quando ele ressuscitar, ele vai trazer a imagem do celestial. Será semelhante a Cristo, porque estará completamente cheio do seu Espírito, tomado da sua glória. A planta ela só vira árvore porque uma semente foi colocada na terra. Só que na semente já tem vida. Não tem? Já tem vida. Ainda que não plena. Mas o que já é necessário já está ali naquela sementinha. Para que um dia nasça uma belíssima, vultuosa árvore. E assim com todo o que crê. Ele já tem vida dentro de si, nessa semente que é o seu corpo terreno. Nós já temos vida dentro de nós, nesse corpo caído que nós temos. Mas quem crê está aguardando ansiosamente pelo dia que vai ser plantado na terra e finalmente vai ser transformado em um corpo celestial na ressurreição. Eu te pergunto, já tem vida aí dentro de você? Você crê que Cristo veio ao mundo para te salvar da maldição do seu pecado, da morte eterna que você merecia? Ainda não? Então creia hoje. Creia hoje e você vai viver eternamente com Ele, com Jesus Cristo. Do contrário, o seu corpo nunca vai ser espiritual. Pelo contrário, ele vai ser pior do que isso. Pior do que o seu corpo terreno. Porque aqui nós experimentamos a graça de Deus. Talvez você não perceba, mas você experimenta a graça de Deus. Se você ainda não morreu, é porque Deus é gracioso com você. Mas lá não. Lá somente dor, tormentos eternos. A ira justa do Senhor sobre você, se você não crê. Mas você pode crer hoje, creia. Mas se você crê, meu irmão, minha irmã, olha que esperança bendita tem para você aqui. Sabe a dificuldade que você enfrenta com o seu corpo hoje? Ela está com os dias contados. Sabe a dificuldade que você tem, por exemplo, ao envelhecer e se ver cada vez mais fraco e doente, impotente? Não consegue mais fazer quase nada. Você está caminhando para a morte, você sabe disso? Sabe essa dificuldade? Nunca mais. Nunca mais.
Sabe, as limitações do seu corpo, sejam elas físicas, intelectuais, que são frutos desse mundo caído, nunca mais. Sabe aquela doença crônica que não te larga, que não te solta o pé, que faz você gemer dia e noite, aguardando pela redenção desse corpo? Nunca mais. Sabe aquela dor que você sentiu de se despedir de alguém que você amava, vendo ele sendo plantado naquela terra? Nunca mais. Nunca mais. Corpos novos e gloriosos, sem dor, sem doença, sem fraqueza, sem limitação. Corpos semelhantes aos de Jesus. Semelhantes a Ele. É isso que aguarda todo aquele que ressuscitar para a vida no último dia. É uma realidade plena, eterna, assim com Ele. O dezembro da história já está aqui. Cristo, Ele já fez tudo o que nós precisávamos para ser salvos. E Ele já fez tudo o que Ele precisava para salvar seu povo. Cristo, Ele pode voltar a qualquer momento. O novo ano do mundo pode chegar a qualquer momento. Nós não sabemos quando. Mas sabe, a sua vida também é uma espécie de dezembro. Talvez você não tenha se dado conta, mas o seu tempo nessa terra passa, rápido demais. Rápido demais. Seus dias estão contados, não importa a sua idade, não importa. Se Cristo não voltar antes, a morte está logo ali, te dando um tchauzinho. De qualquer forma, você irá até Ele. Por isso hoje é dia de avaliar a sua vida diante de Deus. Qual que é a sua relação com Ele? Você é filho ou você é inimigo? Você crê em Jesus ou não? Talvez seja a hora de olhar para o espelho da palavra de Deus, para os seus pecados sendo pesados na balança da justiça do Senhor, para ver o quanto você precisa dEle. Você precisa dEle sozinho, você não vai conseguir. Não para meramente mudar o seu corpo, isso é um bônus, mas para mudar o seu coração. A maior doença que nós temos não é nada físico, é da alma, é o nosso coração, clamando por redenção, clamando por reconciliação com Deus. E sabe, não dá para deixar para depois. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe nem o dia de hoje, quando você sair daqui. Não é questão estética, não é para você parecer bem para as pessoas ou para você mesmo. Não é parecer, não, é ser mesmo. É a sua vida eterna que está em jogo. Creia hoje. Agora, se você já crê, veja quanta esperança tem para você. Um corpo novinho em folha. Já pensou? Novinho em folha, sem problema algum. Imortal, glorioso, poderoso como do seu Salvador. Está te esperando por toda a eternidade. E o melhor do que isso, a bendita companhia dele eternamente. Carne e osso diante de nós. Tudo isso porque Jesus assumiu o nosso corpo miserável e mortal. E tomou sobre si, diz o profeta, as nossas dores, as nossas iniquidades naquela cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarados. Você está doente ainda, não está? Mas você já está sarado se você crê. Bem que ele disse antes de ser glorificado naquela cruz, em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Olha os frutos aqui. Sementes. Sementes aguardando pelo dia que vão ser plantadas naquela terra, para um dia se tornarem árvores gloriosas, semelhantes à videira verdadeira. Esse é o plano. Esse é o plano maravilhoso de salvação de Deus. Te dar uma vida nova com Ele. E de quebra, vai te dar não por mágica, mas pelo poder do Espírito, pela graça divina, um corpo perfeito como o de Jesus. Com Jesus você vai ter mais do que qualidade de vida. Você vai ter vida de qualidade.
vida eterna com Ele para sempre. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela bendita esperança que nós temos. Senhor, nós sofremos com as limitações do nosso corpo nessa terra. Quem está aqui sabe as dores, as tristezas, as despedidas, a maldição que repousa sobre todo homem terreno de voltar ao pó. Mas obrigado, Senhor, porque há esperança para quem crê, de que isso vai ter fim, de que os dias estão contados, de que um dia nós teremos corpos completamente novos, glorificados, semelhantes ao nosso Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nas lutas, ajuda-nos, Senhor, nas dificuldades dessa vida, a lembrarmos disso. Um dia tudo vai ser feito novo, porque Jesus já fez tudo por nós. E se há alguém aqui que ainda não nasceu do céu, que o Teu Espírito Santo o faça nascer, sopra, Senhor, nessa vida, para que nasça e seja um cidadão celestial também, aguardando por essa bendita esperança dos nossos corpos novos e principalmente da bendita companhia do Senhor conosco para sempre. Obrigado por essa esperança, Senhor, em nome de Jesus. Amém.